E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nicolas, sou parte do canal Overview IT e hoje eu vim aqui para vocês com um vídeo muito interessante para a gente poder iniciar o nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Bom, inicialmente eu gostaria de dizer a vocês a importância, né, de aprender os algoritmos e as lógicas de programação. Bom, quando você vai programar, você precisa disso para tudo, né? Essa é a base, esse é o porquê, é o beabá da programação. Então aqui nós vamos entender e descobrir o que são cada coisa, como começar um script, como fazer a instalação de uma linguagem, como dar os primeiros passos como programador, né? Espero que vocês estejam tão animados quanto eu assim. Vai ser uma playlist de muito conteúdo legal. Vou trazer tudo que eu puder aqui para vocês e logo após isso nós já vamos dar sequência, né, após esse curso, ao curso de algoritmos e estruturas de dados. E depois teremos também um curso de programação orientada a objetos, onde nós vamos nos aprofundar cada vez mais na programação. E após isso, a gente já pode trazer cursos de implementações de APIs e coisas do tipo programação web e por aí vai. Temos um mundo de linguagens, tecnologias para a gente poder lidar, ensinar e aprender aqui. Então vem comigo, pessoal. Já se inscrevem no canal, deixa o like nesse vídeo porque tá muito interessante, tem muito conteúdo para vir. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Assim que soltar um vídeo, o YouTube vai notificar você aí no seu celular, no seu smartwatch, onde for. Ele vai te notificar, ó, o Overview IT soltou um vídeo novo, novo vídeo da playlist de algoritmos e lógica de programação. Já fica atento aí para você poder aprender muito com a gente, beleza? Bom, o que a gente vai aprender nessa série? Nós vamos aprender todos os conceitos fundamentais, o que são variáveis, o que são estruturas de controles, o que são funções e muito mais. Tudo isso com exemplos práticos e aplicados. E além de tudo, vão ter exercícios para vocês poderem fazer em casa e praticarem o aprendizado de vocês, ok? Bom, esse curso ele é destinado principalmente para pessoas que não fazem ideia do que é a programação, de como começar, mas têm uma vontade imensa de começar a programar, tudo bem? Podemos dizer que hoje a programação é a profissão da atualidade e do futuro, tá? Tudo que a gente tem hoje em dia, até a nossa casa está cada vez mais se tornando mais programática, né? Mais tecnológica. Então, sim, a programação é a profissão do futuro. E você que está interessado aí em aprender um pouco mais, você que está saindo do ensino médio e não sabe para onde vai, qual curso fazer, assiste esse vídeo aqui rapidinho, vê se te interessa, vê se você gosta, se você consegue entender. É isso que eu quero trazer para vocês, ok? Se você já tem algum conhecimento em programação também, quer aprender um pouco mais sobre a linguagem, quer se desenvolver um pouco mais, às vezes a gente já conhece de programação, mas a gente é, não conhece como os outros pensam, como os outros programam. Às vezes é bom aprender e ver o código um do outro. Então pode continuar no vídeo aí também, dar aquela revisada, é sempre bom. E vamos embora, galera. Bom, principalmente, inicialmente, a linguagem que eu venho trazer para vocês aqui é o JavaScript, ok? O JavaScript é uma linguagem que ela começou a ser utilizada principalmente para o uso de gerenciamento de DOM. Bom, o DOM ele é um Document Object Model. É uma interface que ela permite a manipulação de arquivos XML e HTML. Ou seja, primeiramente todo site que você vai na internet, tudo que você acessa na internet, que você coloca aquele linkzinho e dá Enter, tem uma página HTML naquilo, e o HTML ele é necessariamente gerido com JavaScript. Então, o JavaScript ele nasceu pro HTML. Ele serve inicialmente para poder trazer aquela movimentação nas páginas, aquelas coisas legais que a gente vê de objetos se mexendo na tela, etc. Isso tudo veio pro HTML junto com o JavaScript, ok? Mas depois de um certo tempo, o JavaScript ele começou a se tornar, a ter um desenvolvimento voltado para back-end, né? Para o back-end, no caso, para quem não conhece,
é a área que lida com o processamento dos dados, com o transporte dos dados, é a área do machine learning, da inteligência artificial. Esse é o back-end, ok? É a área que funciona por trás dos panos, é a área que o usuário não enxerga, quem está acessando o site não vê, quem está lidando com aquela plataforma não vê, mas vamos dizer assim que é o ponto-chave, é o coração de tudo na programação, ok? Depois de um tempo, foi criada o ECMAScript, que é um padrão para linguagem de programação que inclui o JavaScript, o JScript e o ActionScript. Bom, entre elas, a mais famosa é o JavaScript, tá? Principalmente com essa criação do ECMAScript, foi-se dada a criação do Node.js, que é nada mais nada menos que o JavaScript funcionando no back-end, ok? Porque ele inicialmente foi uma linguagem voltada para o front-end, né? Front-end, no caso, é o contrário do back-end, é aquilo que o usuário vê, é aquilo que traz o contato da máquina com o usuário, é aquilo que apresenta o processamento dos dados, enfim. Este é o front-end. Então, depois desse tempo, foi dada a criação do Node.js, e é com o Node.js que nós vamos começar a aprender a programação. Bom, muitos programadores experientes não gostam do JavaScript, tá? Não gostam mesmo, porque o JavaScript ele te dá uma permissão de fazer coisas que não deveriam ser feitas daquela maneira, sabe? Ele não é uma linguagem muito restritiva. Isso vocês vão aprender ao longo do tempo. O que é uma linguagem restritiva, tipos de variável e etc. Eu vou apresentar tudo isso para vocês. Mas basicamente temos algumas linguagens no mercado, como o Java, por exemplo, que quando você escreve algo errado, você coloca alguma coisa que não está no padrão correto, a própria linguagem te corrige e fala, olha, você não pode fazer isso, isso não funciona, sabe? E o JavaScript não, ele deixa você fazer e dá erro, depois quando dá o erro você fica, ué, como é que eu faço para resolver isso? Então você perde um pouco de tempo com isso. Mas por que o JavaScript ele é muito ensinado para os iniciantes? O JavaScript ele é uma linguagem que ela tem a sintaxe mais fácil de se entender hoje. Eu acredito que seja do JavaScript, porque comparado às outras linguagens, por exemplo, se você vem de uma outra linguagem como Java, como C++, como C Sharp, a forma como essas linguagens lidam com a orientação a objetos, com as sintaxes, as estruturas de dados, é um pouco mais parecida. Por mais que o JavaScript não tenha, né, toda essa restrição que as outras linguagens têm, mas a sintaxe é bem parecida. Ah, Nicolas, por que você não começa ensinando Python? Porque o Python ele tem uma sintaxe própria. Ele é uma linguagem que não se parece com nenhuma outra linguagem. A forma de se escrever o Python é diferente. Então, se eu ensino para você que está começando agora o Python, e você começa a trabalhar com Python aí e tal, estudar, nossa, fiquei super animado. Aí você começa a fazer seus projetos pessoais, começa num estágio. E você começa nesse estágio a ver linguagens que não são parecidas com o Python, você fala, caramba, cara, programação não é para mim. E não é isso que eu quero te passar aqui. O que eu quero te passar é que programação é a mesma coisa. Você sempre vai ter a mesma coisa, independente da linguagem. Ok? O que muda é a forma com que você escreve a linguagem, a velocidade com que aquela linguagem trabalha com os dados e a melhor área de uso daquela linguagem, ok? Mas, no fim das contas, é como se fosse uma língua nativa. Por exemplo, português, espanhol, inglês, são linguagens. Aqui a gente tem as linguagens de programação. Todas elas fazem a mesma coisa, transmitem informações. É isso que a gente vai fazer. Bom, após essa introdução, então, eu vou passar aqui para vocês agora um sumário, né, com a ordem do que a gente vai aprender do início ao fim, né, desse curso de programação. Eu vou tentar abordar nos vídeos, geralmente 1 ou 2 tópicos de cada tema, dependendo do tempo que demorar cada vídeo, mas vai ser sempre seguindo este roteiro que eu vou passar aqui agora. Então, inclusive nos vídeos eu vou marcar, né, os capítulos que cada vídeo faz parte para referenciar esse sumário que eu vou passar agora, para que você não se perca, para caso você queira depois voltar em algum ponto do curso ou algo do tipo, você vai ter esse vídeo como o seu guia, beleza? Essa introdução que eu trouxe falando sobre o que são os arquivos
ela é importante porque agora eu posso explicar para vocês o que é um algoritmo mais a fundo e como o computador vai interpretar esses comandos. Então esses são os dois próximos passos aí do nosso curso, tá? Eu acho que eu consigo explicar isso em um vídeo só, então já fica preparado aí que o próximo vídeo vai ser esse. Depois disso, aí a gente já vai começar a introduzir mesmo a linguagem de programação. Então vou explicar para vocês, né, o que é o JavaScript e o Node.js mais a fundo, porque aqui eu dei uma introdução, né, uma resumida sobre como ele nasceu e como para que ele é usado. Depois disso, a gente já vai configurar o nosso ambiente de desenvolvimento para o Node.js. Vou ensinar para vocês também a instalar um editor de texto para você poder fazer a edição dos seus códigos e etc. E depois a gente já vai poder fazer o nosso primeiro programa, que é aquele clássico Hello World, né, que todo programador tem que fazer pelo menos uma vez na vida para poder entender como é que começa a programação, ok? Bom, depois disso a gente já começa a entrar um pouquinho mais a fundo, então trarei para vocês o capítulo 2 sobre variáveis e tipos de dados. Eu vou explicar para vocês, né, o que é um number, o que é um string, o que é um booleano, undefined, null, etc. Depois eu vou explicar para vocês o que são arrays e objetos, vou dar uma introdução, tá? A gente vai ter um capítulo para falar só disso. Vou explicar para vocês a diferença entre os diferentes tipos de declaração de variável que a gente tem no JavaScript e vou ensinar para vocês também a saída de comandos e entrada de comandos no terminal. Beleza? Logo após isso, a gente já vem com operadores e expressões, onde vamos aprender a fazer contas, né? Soma, multiplicação, divisão, subtração, comparação de igualdade, comparação de diferença e etc. Esse vai ser o primeiro passo aí, mais a fundo na lógica da programação, beleza? E aí, nas estruturas condicionais, a gente vai ter o famoso if e else, que no português é o se não, e o se não, se. É um pouco confuso, mas vocês vão aprender também, eu vou explicar a fundo, e também vão ter a introdução à estrutura do switch case, ok? Bom, depois a gente vai entrando no capítulo que, para mim, esse é o capítulo mais importante da programação. Você vai trabalhar com isso durante toda a sua vida na programação. Não vai ter um dia que você não vai mexer com um tipo de estrutura dessa, que são as estruturas de loop, as estruturas de repetição. Ou seja, é uma estrutura que você coloca para ela um parâmetro que você deseja que aconteça, e ela vai repetir o código que estiver dentro dela enquanto esse parâmetro não esteja validado. Ou seja, sei lá, enquanto meu número não for igual a 5, você vai somando mais um aí. E aí ele vai ficar somando 1 até chegar a 5. Esse é um exemplo muito básico, mas vocês vão aprender dentro do código. Então, fica atento porque é o mais importante de todos. Você precisa aprender estruturas de loop. Bom, após isso, vocês vão aprender o que são as funções, que é basicamente quando você quer organizar melhor seu código e poder tornar ele reutilizável. E aí você separa o seu código em funções. E toda vez que você quiser fazer alguma coisa específica e que vai ser feita muitas vezes dentro do seu código, você pode chamar aquela função que ela faz isso. No capítulo 7, a gente vai ter a manipulação de dados e os arrays, ou seja, a gente vai ver mais a fundo o que essas estruturas de repetição podem nos trazer como resultados em dados. Beleza? Então, basicamente, nós vamos aprender os métodos básicos de trabalhar com arrays, que eu vou explicar para vocês o que é, entre outros tipos de dados, ok? Logo após isso, a gente já vem com a parte mais concisa do nosso curso, está mais próximo do final do nosso curso, onde nós vamos começar a dar o primeiro passo para o próximo curso, que vai ser o curso de programação orientada a objetos. Então eu vou explicar para vocês no capítulo o que são objetos e quais são as estruturas de dados simples e as diferenças entre os objetos e as estruturas de dados. Beleza? Depois eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha, né, com saída e entrada de dados no terminal, ou seja, como o seu computador vai receber dados vindo do usuário e como você vai retornar dados para o usuário a partir do computador. Para você entender melhor, toda vez que você programa algo, você pode receber algo do
do seu usuário, você pode esperar que ele te envie algo, mas você também pode simplesmente ter alguma informação para passar para o usuário, sem que o usuário te informe alguma coisa. Então, nós vamos trabalhar isso, trabalhar essa lógica de quando pedir um dado ao usuário, quando retornar um dado ao usuário, e é isso. E por fim, chegamos ao final, vou passar alguns exercícios que vão abordar todos os temas, né, que foram abordados aqui no nosso curso, e após isso você já deve estar bala aí na programação para pelo menos começar a aprender o que são o que é a programação orientada a objetos e logo após algoritmos e estruturas de dados, ok? Essas duas são algumas das matérias mais difíceis da programação, porque elas são mais abstratas, você trabalha com coisas que você não necessariamente vê, mas você tem que saber que elas estão ali. Mas não precisa ficar com medo, porque a nossa missão aqui no Overview IT é trazer esse tipo de conteúdo para você, que é muito complicado, e fazer ele parecer a coisa mais simples do mundo. Então continua aqui seguindo a gente, comenta alguma coisa aqui embaixo, vocês querem ver algum tipo de vídeo específico, algum tutorial ensinando a fazer alguma coisa, vocês querem que eu ensine alguma linguagem específica, ok? E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ficado até aqui, tá? Já aguardem o próximo vídeo que sai semana que vem, que vai ser o início das nossas aulas desse curso de programação, algoritmos e lógica de programação. Beleza? Muito obrigado pela sua visualização, por ter ficado até aqui, você que ficou até aqui e escutou tudo que eu tinha para falar. Conto com a sua visualização e a sua presença aqui no próximo vídeo. Quero te ajudar a crescer, te ensinar muita coisa. Então, é isso. Muito obrigado. E falou, pessoal!